Meus amores, a minha convidada de hoje, ela é ex-delegada da Polícia Civil, ela é deputada estadual e ela é candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro. E vamos conversar agora com Marta Rocha. Querida, obrigada, viu, Marta, por você estar aqui. Obrigada a você pelo convite. Quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui com você, falando sobre a cidade do Rio de Janeiro, que é essa cidade que você, eu e tanta gente ama de paixão, que é a nossa cidade maravilhosa. E que tá a Labangu, né? Essa cidade precisa urgentemente de uma gestão com transparência, de uma gestão com ética, de compromisso com a coisa pública. E eu acho que é por esse caminho que a gente quer conduzir a nossa campanha no momento certo, permitido pela lei eleitoral, mas já dizendo que já sou confirmada pela convenção do meu partido, o PDT, que já sou candidata à Prefeitura do Rio. Marta, por aqui já passaram com você 3 candidatas mulheres, né? Clarissa Garotinho, Cristiane Brasil e agora você. A Clarissa colocou a vontade dela de que ficasse uma mulher, né? Dirigida do Rio de Janeiro, que saísse um pouco a história dos homens. A gente tá, Marta, eu vou te apresentar aqui um pouquinho, para quem ainda não conhece bem a ex-delegada Marta Rocha. Você foi pedagoga muito novinha, né? Antes de entrar na polícia aos 23 anos de idade. Na verdade, querida, eu fiz a escola normal. Então, eu fui o que a gente chama, na ocasião... Não chegou a lecionar? A gente chamava de professora primária, eu lecionava para a 4ª série, né? Mas eu não fiz a universidade de pedagogia. Tá. Aí, depois, fui fazer a faculdade de Direito, sou aluna da UFRJ, que está comemorando 100 anos, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e num belo dia abri o jornal e vi o concurso para o cargo de escrivão de polícia. Eu quero te dizer que eu não venho de uma família de policiais, adoro quando você procura saber um pouco mais, porque eu sou filha de imigrante português dono de padaria, Olha. Fruto da escola pública. Então, assim, a minha história é uma história muito comum, uma história de todo mundo que a vida toda, de uma família de classe média, que a vida toda trabalhou muito, que valorizava a educação. E aí a minha geração é a primeira geração que frequenta uma universidade. A minha irmã fez faculdade de pedagogia, minha irmã é 1 ano mais velha que eu. E eu me lembro assim nitidamente o dia que a minha irmã foi aprovada, ela também fez a UFRJ, o dia que a minha irmã foi aprovada no vestibular. Aquilo era de um orgulho para os meus pais, para a minha família, porque os meus pais, por exemplo, só tiveram ensino fundamental. Sim. Então, isso tem uma representatividade na nossa história, né? O sonho, né, de ter um sonho filho de ter um filho formado. Então, até hoje ainda tem muito isso, mas a coisa está muito banalizada. Eu tenho visto que, Marta, no seu histórico aqui, no seu currículo, né, você é bem eclética, eu gosto disso. Aí lecionou, e aí depois foi para a polícia. E eu percebi um amor pela política, porque só para ter muito amor pela política, você tentou algumas vezes, né, sem sucesso, não desistiu. Da onde surgiu esse amor pela política? Eu quero te falar, assim, na história da minha família, meu pai vem para o Brasil com 17 anos de idade, porque ele se recusou a participar da guerra de Salazar, que era o presidente português, em relação às colônias africanas. Então, nós crescemos ouvindo essas histórias, né? Da minha família ter vindo para o Brasil através do meu pai, através do meu avô materno, em busca de um mundo melhor. E depois, quando eu chego na polícia, eu fico na polícia de 83 a 90 como escrivão de polícia. Em 90 eu faço um novo concurso público, aí sim para delegado de polícia. E a polícia, a delegacia te mostra a vida do jeito que ela é, sabe? Então você vê a injustiça, você vê a desigualdade, você vê a intolerância. E aquilo, na verdade, a gente não tinha uma identidade partidária na família, mas a gente discutia política. E aí eu sou candidata em 2002, não sou eleita. Sou candidata em 2006, não sou eleita. Em 2010 eu resolvi não ser candidata. E em 2011 é que eu sou escolhida para ser chefe da Polícia Civil. E aí fico até 2014. Em 2014 eu me candidato novamente, sempre me candidatei a deputada estadual, nunca fiquei oscilando, Sim. não consegui aqui, não. Sempre entendi, eu gosto de ser deputada estadual. E aí fiquei em 2014 e agora estou no meu 2º mandato em 2018, Sim. que vai até 2022. Então,
a injustiça meio, a coisa ver as mazelas humanas meio que te levou para a política para tentar ajudar. Sem dúvida Em 2019, Marta, você foi alvo de atentado, né? Seu carro sofreu disparos de tiros de fuzis e foi no meio daquela treta braba com os bicheiros que você foi Não, incisiva. na verdade, querida... Descobriu de onde veio isso? Na verdade, tem duas coisas que a gente tem que pontuar. Eu, quando fui a primeira ameaça de morte que eu recebi foi em 2007, quando eu comecei a apurar a milícia em Jacarepaguá. Quando eu fui ser chefe da Polícia Civil, quando fui escolhida, eu deixo a Polícia Civil com 14 ameaças de morte. Quando eu estou como deputada, eu recebo do Disque Denúncia notícias que havia efetivamente um comentário sobre um atentado contra mim. Então, eu já usava o meu carro, eu não usava o carro da Assembleia, né? Eu sou uma parlamentar que uso o meu carro, que não recebo nenhuma verba de gabinete, eu abri mão de verba de gabinete. Então, o que eu entendi? Eu entendi por trocar o meu carro e comprei um carro blindado. Isso foi em dezembro. Em janeiro, precisamente no dia 13 de janeiro de 2019, eu sofro um atentado. Eu estava com a minha mãe, de 90 anos, nós somos católicas, então eu fui buscar minha mãe mora na Penha, eu moro na Tijuca, mamãe mora na Penha, eu fui buscar minha mãe para levá-la à missa, e aí a gente vem e sofre esse atentado. A Polícia Civil entendeu que não teria sido um atentado dos moldes de um atentado de miliciano, que seria uma tentativa de roubo de veículo, né? Quem teve assim o herói dessa história é ainda o policial militar que estava comigo. O que eu fiz foi acalmar minha mãe e de alguma maneira tentar orientar. Depois ele foi atingido, socorrê-lo, levá-lo para o hospital. Então, assim, eu acho que no exercício ali, eu acho que eu botei em teste, sabe, querida, a minha qualificação para o exercício da função de policial. Então, eu acho, mas o verdadeiro herói dessa história foi ele, e eu estou esperando até hoje a Polícia Civil me dizer quem são os autores dessa tentativa de um roubo de veículo. A partir daí, eu voltei a andar com escolta, que é algo terrível, ninguém pode gostar disso, mas a partir desse episódio, eu ando com escolta 24 horas. A letargia da polícia, enfim, dos órgãos públicos nesse país é um negócio... O que você acha que é isso? É incompetência? É falta de vontade? Acho que eu vou usar aqui aquela frase, casa de ferreiro, espeto de pau, né? As pessoas achavam... Eu nunca pressionei a polícia, né? Mesmo tendo sido chefe da Polícia Civil. Na minha administração, nós tivemos casos muito sérios, como a morte da juíza Patrícia Acioli, que foi solucionada em 40 dias. Mas ali tinha um histórico de envolvimento. O que eu quero dizer assim, eu acho que naquele momento eles tiveram a avaliação de que não tinha fundamento de ser um atentado nos moldes de um atentado, como foi, por exemplo, da juíza Patrícia Acioli, e entenderam que foi um roubo de veículo, uma tentativa de roubo, de latrocínio, e, na verdade, as pessoas, né, não foram identificadas. Mas eu espero que a Polícia Civil não vai me decepcionar. A Polícia Civil já deu a hora. Eu recebo ameaça de morte diariamente. E aí eu já tenho lá o Lopes, lá que você é uma das fundadoras da Delegacia de Polícia. De Homicídio. Da Delegacia de Homicídio, Cidade da Polícia, né? Sim, aquilo ali tudo. Sim. E o Lopes é o responsável pelo crime de internet e tal, e eu fico cobrando diariamente. Vambora, não tem porquê, qual é a demora? O que está pegando? Não, porque isso não pode virar terra de ninguém. A gente tem que ter muita atenção, foi bom você ter citado isso, porque acho que você pode também orientar o seu público, né? O crime que acontece no espaço da rua, ele pode acontecer na internet. Claro. E na internet ele tem que ser também investigado da mesma forma. Né? Tem com diferença. a mesma celeridade. E ferramentas hoje, a gente não vai aqui esclarecer, até para não ensinar a nada a ninguém, mas há hoje ferramentas que possibilitam que a gente identifique
os autores desse delito. Sim, né? já tenho. Já Sim. teve um em Minas Gerais que já foi punido, que estava me ameaçando de morte. Ele sabia até onde eu estava, em que momento eu estava, que roupa eu estava vestida. E aí os pais alegaram, mas não é a primeira vez que ele faz isso, ele não bate bem da cabeça. Não, tem que parar com isso. Não bate bem da cabeça, bota no hospício, vai viver como maluco, Sim, entendeu? sim. Aí você vê um Adélio da vida que está até hoje, esfaqueou um presidente da República, né, um candidato a presidente da República, e ninguém descobre. Presidente da República. Vai descobrir um qualquer? É complicado demais. Ô, Marta, presidente da CPI do feminicídio, eu faço uma campanha aí contra a violência doméstica braba, sabe? Agora, nesse momento Covid, a coisa aumentou absurdamente. Me mandam vídeos diários, assim, muitos vídeos. Teve um vídeo de uma mulher que ela se desesperou, foi para cima de um carro na rua e gritou, me ajudem, eu não sei mais o que fazer. Eu já pedi ajuda, eu já fui na delegacia, e ele continua me ameaçando. 3 dias depois, ela apareceu morta. Qual é o Teve uma juíza recentemente que me pediu ajuda, a campanha que você vai na farmácia, bota, sim. até esqueci o nome dela, Sinal Vermelho. Sinal Vermelho e... Que é a presidente da Associação dos Magistrados do Brasil. Também vou me lembrar o nome dela. Exatamente, perdoa, doutora, mas eu chamei umas amigas famosas para entrar na campanha, a coisa teve um volume bom. Renata Gil, Doutora Renata Gil, exatamente. Mas, às vezes eu fico pensando que fica só aquele movimento de Instagram, sabe? Que ninguém, na realidade, faz nada, porque os depoimentos que elas me dão Antônia, eu não fui recebida, fui maltratada, policiais, os homens riram da minha cara. Então, isso tem que parar. Como é que tá isso? Olha, ficou muito claro pra gente na CPI do feminicídio, né? Que a cada 5 horas uma mulher é morta no estado do Rio de Janeiro. Hoje, as divisões de homicídio, inclusive, a partir até da oitiva dos delegados na CPI, entenderam por criar dentro da divisão de homicídio um núcleo específico para apurar a questão do feminicídio. Mas a gente tem que trabalhar o momento anterior, porque a gente não pode pensar apenas na solução o esclarecimento do fato a partir do resultado morte. Acho que a gente tem que trabalhar exatamente o outro momento. Então, mais do que nunca, eu acho que a participação social ela tem que ser... Está circulando agora uma bela campanha dos condomínios dizendo que estamos em quarentena, mas a rede de proteção à mulher não está. Então, orientando, se você ouvir, para discar para 180, que é o número que você busca informação, se o fato estiver acontecendo, chamar a Polícia Militar no 190. Então, eu acho o seguinte, para atender essa mulher, você tem que perceber que quando ela chega à delegacia, a gente sabe que ela apanhou naquele dia, que provavelmente apanhou outros dias e que não foi até lá. Então, acho que trabalhar na qualificação do policial, para que ele tenha uma escuta diferenciada, para que ele tenha uma escuta cuidadosa, né? Eu acho que tudo isso, e trabalhar cada vez mais a interlocução entre o Poder Judiciário e a Polícia Civil. O que eu quero te dizer com isso? Porque a Lei Maria da Penha, ela prevê a medida protetiva, por exemplo, do afastamento do lar. Eles não cumprem. Sabe? Então, tem que haver essa agilidade nesse exame dessas questões, né? Só aqui no primeiro juizado, que pega ali o centro da cidade, né? Não pega aqui a Zona Oeste, há cerca de 500 pedidos de medidas protetivas por dia. Meu Deus! Então, isso não pode ser... Isso tem que ter celeridade. A autoridade policial, o delegado, a delegada, tem que identificar nesses casos quais aqueles de maior relevância, né? Tem que ter uma interlocução direta com o juizado. O juizado hoje já tem, né, uma ferramenta de exame imediato. Então, eu acho que a gente tem que fomentar essas relações para que essas respostas sejam dadas. E você tem toda a razão, porque o homem é afastado e aí passa uma semana, ele acha que não precisa mais e quer voltar. Então... Uns voltam de boa, outros voltam ameaçando. Doutora, eu vou lhe pedir uma autorização para falar aqui direto com essas mulheres que estão me assistindo, com o público, os que me seguem, que não me seguem, que acaba sendo atingido. Mulheres, vocês viram o que a doutora Marta Rocha acabou de dizer. 500 chamadas diárias. A polícia não está dando conta. Se vocês ficarem brincando de porradaria dentro de casa, denunciar o macho escroto que bate em vocês e depois fazer as pazes e ir de novo na delegacia, o que a gente vai procurar fazer? Fazer uma ficha de mulheres que ficam apanhando, reclamando e voltando para o macho escroto. Porque essas serão abandonadas porque merecem ser abandonadas. Eu sou mais pé na porta, eu não sou candidata a prefeita, a nada.
E eu, como mulher, eu me dou o direito de vir aqui dar esse conselho para vocês. Isso não é brincadeira. A polícia tem muito o que fazer. Então, bater uma vez, vai bater duas, vai bater três, vai bater quatro, até chegar a hora da morte. Então, vamos parar de brincadeira, porque a polícia tem o que fazer. E a gente vai trabalhar para que a ficha dessas mulheres que ficam fazendo reclamações diárias, que tá apanhando de macho escroto e faz as pazes, não serem mais atendidas. Muito obrigada. Eu quero te dizer assim, né? É óbvio que a polícia tem o dever de atender toda e qualquer mulher, quantas vezes for necessário. Mas não vamos botar, tampar o sol com a peneira, doutora, e deixar claro que essas não terão mais a prioridade de que umas que têm um caso sério. O que eu quero ponderar aqui é que as mulheres entendam que esse ciclo de violência não é passageiro. Isso é um traço dessa relação, porque sim, doentia. Muitas mulheres, elas não querem nem ver o seu marido preso, nem processado, elas querem que aquela relação de violência termine. Porque não tem amor próprio. Eu consigo entender tudo que você está falando, eu só quero apenas dizer aqui... Sim, você fala de uma outra posição, porque você está numa outra posição. Não, entendo, eu só quero assim, dizer para as mulheres que estão nos ouvindo, e é super importante, porque eu acho que às vezes... a gente fala, mas é preciso ouvir de uma outra mulher, né? E não do delegado, e não do policial. O que eu quero deixar claro é que, assim, se as mulheres não imaginem que essa relação vai ser solucionada porque ele está nervoso, porque ele bebeu. Não, essa relação é uma relação que precisa da intervenção policial. Sim, e outra coisa, eu recebo, estou fazendo um trabalho também contra a erotização infantil, pedofilia. Você está fazendo tanta coisa, eu resolvi virar altruísta da noite pro dia, entendeu? Acho que eu sempre fui, mas agora acho que isso é importante. Acho que sempre fui, agora estou exercitando porque estou podendo. De todo modo, doutora, eu recebo diariamente também vídeos de crianças abusadas dentro de casa, as mães sabem, é abusado pelos pais, as mães sabem e não querem abrir mão da porcaria da relação, prejudicando um filho. Que mãe é essa, você entende? Então, eu já estou meio de saco cheio de mulheres vitimistas, sabe? De mulheres que ficam... Então, é assim... Tem uns que pedem socorro e são incisivas e não querem voltar, e aí quando não tem o socorro da polícia são mortas, são agredidas. Sim. Tem outras que transformam a vida numa bagunça, entendeu? E quer levar para a polícia, sendo que a polícia tem muito o que fazer. Essa é a minha opinião. Doutora, eu quero falar agora de um momento que me chamou a atenção. A gente está vivendo um cenário de guerra na política. Em menos de uma semana, operações rolando por tudo que é lado, e aí chegou no Eduardo Paes, chegou no Marcelo Crivella, ontem assisti o Fantástico, fiquei super confusa com aquela história toda, Cristiane Brasil, que inclusive escreveu no Twitter, ela acusa você, Marta, de repente estar por trás desse ataque à Cristiane Brasil. Vocês tiveram algum desentendimento em algum momento? Baseado em que a Cristiane pode ter postado isso? Eu quero até te agradecer essa pergunta. Porque eu quero te dizer que eu não tenho relação com a Cristiane Brasil. De onde ela pode ter tirado isso? Eu não tenho convivência com a Cristiane Brasil, né? Eu não tenho nem com ela, nem com o partido dela, nem com o pai dela, com ninguém. Eu nem sei de onde ela tirou essa ideia. Tanto é que quando ela tuitou isso... eu simplesmente não fiz qualquer observação, porque ela colocou que isso era uma ação minha, do governador Wilson Witzel. Assim, eu não sou da base do governo Wilson Witzel. Eu presido a comissão Covid, que é uma comissão que está sendo muito dura, investigando os desvios ocorridos na área da saúde, nas ações de combate ao Covid-19. Que foi o que derrubou ele, né? Entendeu? Então, assim, não há anexo, né? Eu não, por exemplo, eu nunca recebi um telefonema da Cristiane Brasil, eu não tenho telefone dela, nem quero ter, ela não tem meu telefone, né? Nunca nos encontramos em lugar nenhum, então não sei de onde ela tirou, porque talvez ela, penso eu, né, que, sem dúvida nenhuma, a candidatura dela, diante dessa situação, é uma situação complicada de se manter uma candidatura. Então, assim, eu também não quero fazer juízo de valor. Acho que essas pessoas prestem seus esclarecimentos à justiça, mas é tão absurdo que não merece nem qualquer tipo de posicionamento da minha parte, porque eu não sei efetivamente de onde ela tirou essa observação de que por trás disso estaria uma ação minha. Realmente. Agora, outra coisa me assusta em relação a isso é que no meio desse tumulto, né, envolvendo políticos, de aparecer um aventureiro.
Um aventureiro é aquele que a gente nunca ouviu falar, e aí ele se joga no meio do tumulto, e as pessoas falam, oh, então vou votar nesse cara aí, porque pelo menos não tem histórico sujo. E aí, dá onde Witzel, né? Ascensão e queda em tempo recorde. O que você acha disso, Marta? Olha, primeiro eu acho que o governador Wilson Witzel, ele cometeu um grande, eu ousaria dizer, um grande pecado, que foi o pecado da ingratidão. É terrível. Ele tem que saber, e é preciso que ele tenha consciência disso, que ele foi eleito, não é porque ele era um ex-juiz ou porque ele era um novato. Vindo do Espírito Santo. Tá? Ele foi eleito porque ele aglutinou a sua imagem, a imagem do Bolsonaro, da família Bolsonaro, em particular nesse sentido do senador Flávio Bolsonaro. Então Sim. ele, governador Wilson Witzel, achar que foi eleito porque ele é ex-juiz, claro que eu até acho que essas questões contribuíram, Sim. mas o que se colocava em jogo ali, o que garantiu ele ir para o segundo turno e também a sua eleição, foi exatamente quem chancelou a campanha dele. E menos de 6 meses depois, ele já se apresentava como um candidato à presidência. Eu quero te dizer que não votei no presidente Bolsonaro, mas também acho que também não é isso que você pode esperar de uma pessoa, porque eu também quero dizer aqui que eu acho que, entre outras coisas, tem a ingratidão e a incapacidade de conhecer a sua própria estatura. Então, eu acho que nesta eleição, isso é uma observação minha, nessa eleição, eu acho que as questões da cidade, elas serão tratadas exatamente porque a gente vive um momento muito confuso na política, em particular na política da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu acho que na hora de dar o seu voto, o cidadão carioca ou aqueles que escolheram a cidade do Rio como sua cidade vão olhar para a cidade, pensar na cidade, escolher aquilo que eles julgam ser o melhor para a cidade. Então, me parece que esse fenômeno que aconteceu na eleição de 2018, no estado do Rio de Janeiro, me parece que isso não vai se repetir, mas pode ser uma análise equivocada da minha parte. Sim. Mas eu concordo com você quando você diz que o Rio de Janeiro, mais do que nunca, precisa acertar. Sim. Precisa acertar, não porque tem mais a situação fiscal do Rio é uma situação grave. Nós terminamos o ano de 2019 com um rombo de 4 bilhões de reais, isso antes da pandemia. 70% das nossas escolas tem que haver uma reforma de infraestrutura. Nós temos uma deficiência de 180 equipes da saúde da família na rede de saúde. Então, temos muita coisa para trabalhar para a cidade do Rio de Janeiro ter uma gestão financeira, começar a respirar, entrar nos trilhos, né? Começar a respirar para poder ser a cidade que merece ser, como capital cultural, como a cidade que foi capital desse país, né? Então, eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente. Marta, você foi chefe de polícia de um governador que foi condenado a 286 anos de prisão, né? Nesse período, você era a chefe de polícia dele. Então, foi condenado por vários crimes, né? Eu não lembro de uma pena maior de nenhum político nesse país, mais do que o Sérgio Cabral. Existiu? Acho que não. Não, né? Então, a pergunta é, Marta, em momento algum, você, como chefe de polícia, desconfiou que tinha alguma coisa errada na gestão desse governador? Primeiro, eu quero muito agradecer a tua pergunta, porque eu acho que essas questões, elas precisam ser entendidas na sua dimensão correta. Quando eu fui escolhida para ser chefe da Polícia Civil, eu tinha 28 anos como policial e 21 anos como delegado de polícia. Eu tinha ocupado todos os cargos na Polícia Civil. Eu tinha sido corregedora, subchefe, diretora de departamento. Eu apenas fui designada chefe da Polícia Civil. Não foi pelo governador Cabral. A escolha, o governador Cabral, o ex-governador Cabral, não fazia interferência nas escolhas da polícia. Eu e outros delegados fomos sabatinados e o secretário à época entendeu que eu era a questão, a pessoa adequada. E eu quero te dizer que não houve naquele período, eu deixei a Polícia Civil em 1º de fevereiro de 2014, o governador foi preso em novembro de 2016 e que essas investigações que foram feitas, né,
pela Polícia Federal, porque a atribuição para julgar o governador não é do Tribunal de Justiça, e sim do Superior Tribunal STJ ou de uma vara federal, né, em razão da sua atribuição. Então, há um lapso de tempo aí entre a minha saída e eu desafio, querida, qualquer pessoa que encontre uma digital minha tentando encobrir qualquer tipo de mal feito de quem quer que seja, né? Eu acho que você tem toda a razão, eu acho que a gente não vê na história do país um fato como esse. Ele está aí já apresentando todos os seus esclarecimentos, sendo punido, sendo condenado, mas eu quero te dizer que a minha escolha foi uma escolha técnica e não foi uma escolha da parte dele, e que há um hiato de tempo entre o meu momento de saída e a prisão dele de praticamente 2 anos, que demonstra aí que as coisas foram analisadas exatamente num período posterior à minha presença na chefia de polícia. Bem explicado, porque não, eu acho legítimo, eu acho claro, legítimo. Mas como que uma chefe de que polícia as pessoas não queiram descobre saber, o que não. tá? Porque é muita sujeira, muitos crimes, muitos... Outra coisa que eu falei, que eu como, né, leiga e de fora, me chamou a atenção. Essa foi uma. E a outra coisa foi o seguinte, na época, que eu acho que foi a época que a Marta Rocha era muito falada, que, aliás, gente, eu nunca busquei assim, a imagem da Marta Rocha. A Marta Rocha era muito forte aqui no nome e na história. E aí me chega aqui uma Marta Rocha que é uma florzinha, assim, uma sabe? Marta Rocha de 1,52 m. Uma Marta... Mas o povo tem medo de mulher baixinha, viu, Marta? De 1,52 m, de uma fragilidade. Eu pensei que fosse uma Denise Frossard, porque a Denise, eu nunca conheço pessoalmente, mas a Denise parece ser fortona, assim, mas, né? É baixinha, João? Denise também? Olha... Então, as pitbull são tudo baixinhas. Eu me incluo nisso aqui. Eu quero ser pitbull também baixinha. E a Marta, né, de uma singeleza, assim... E aí eu fiquei pensando, porque eu fui estudar a Marta, eu falei, gente, a Marta deve ter sido ingênua nesses 2 momentos, que é um outro período aqui que eu achei que pode ter partido de uma coisa do coração, ou sei lá o quê. Na época era seu companheiro, né, o delegado Inaldo, e ele foi preso em flagrante tentando subornar o corregedor da Polícia Civil. Acho que foi em meio àquela confusão dos bicheiros com o político. Só fazer um corte temporal aí. Ah. Esse fato com o delegado Inaldo, ele aconteceu em 1993. Você não estava com ele? Não, ele era meu chefe de gabinete num departamento e efetivamente o fato aconteceu. Ele foi preso, eu fui testemunha de acusação, mas isso aconteceu em 1993. Eu só estou fazendo o corte temporal. Sim. Isso quer dizer que isso aconteceu há 30 anos atrás, né? Sim. Aquela Marta não existe mais, né? Eu quero te colocar aqui, só para fazer uma referência, claro que o fato aconteceu, ele foi preso e eu fui testemunha de acusação. Eu quero te dizer que a minha primeira ação como chefe da Polícia Civil, eu assumi no dia 15 de fevereiro, e o carnaval foi 8 de março. Eu guardei só porque é o Dia Internacional da Mulher, então eu me lembro bem que foi nesse dia. E eu estava numa reunião e vieram me falar que a Polícia Civil, a chefia da Polícia Civil, tinha um camarote. E a primeira coisa que eu fiz foi devolver o camarote da Polícia Civil, porque eu entendia que a Polícia Civil, entendia e entendo, que a Polícia Civil não tinha que ter um camarote no carnaval. O que a Polícia Civil tinha que ter era uma delegacia preparada para atender o turista nacional ou o turista estrangeiro. Claro. Da mesma forma que quando eu cheguei, nós estávamos aí no auge das máquinas caça-níqueis. Em qualquer canto, em qualquer padaria, em qualquer esquina tinha uma máquina caça-níquel. A gente fez um estudo e transformou em contrabando, que é crime inafiançável. Na minha gestão como delegada-chefe da Polícia Civil, nós fizemos uma ação aqui na Zona Oeste, na Barra da Tijuca, e nós apreendemos mais de 3 milhões na casa de um contraventor. Eu lembro que você era o terror dos contraventores. O que aconteceu em 93 foi bom? Claro que não. Sim. É óbvio que não. Seria bom que não tivesse acontecido? Evidente que sim. Claro. Mas eu só quero contextualizar o tempo e dizer qual foi a minha conduta depois dessa situação. E é para isso que você está aqui, né? Que é para explicar esses
essas perguntas que provavelmente seus futuros Sim, eleitores terão. sim, sem dúvida. Marta, seu plano de governo para saúde, educação, segurança pública, cultura, que eu acho que o Rio é a cidade cultural. Isso aqui sem cultura fica uma nuvem negra na cabeça. E é o que a gente está vivendo já há um tempo. Me fale aí. Eu vou começar pela cultura porque acho que a sua intervenção foi muito interessante. Essa cidade foi a vida toda conhecida como capital cultural. Sim. Se a gente tinha alguma dúvida da importância da cultura, eu acho que a pandemia nos mostrou o quanto a cultura é importante, né? Que seria de nós, em tempos de isolamento social, né, em tempos de quarentena, sem a possibilidade de viver um sopro de cultura. Exatamente. Então, eu acho que a cultura é uma economia criativa, acho que através da cultura a gente pode não só fomentar, né, esse entendimento de educação com cultura, mas também fomentar uma indústria criativa com calendário de janeiro a janeiro, que não é uma frase minha, mas que é uma frase que a gente tem que incorporar. Né? Claro. Existe aí, pensar nessa juventude, quando pensar em mercado de trabalho, pela viés da cultura, a gente tem aí a fotografia, a gente tem a cenografia, a coreografia, leque gigante. Um leque de atividades que a gente pode estar aproveitando essa garotada. Pensar, por exemplo, nos games, né? Hoje é tão importante pensar aí de tornar essa cidade uma cidade que seja bom para viver, para trabalhar e para fazer negócios. Acho que a gente pode construir isso, trazer startups para cá. A educação é a vacina contra a violência, já dizia aí o professor Anísio Teixeira. O meu partido tem um projeto de educação em tempo integral. Acho que a gente tem, só para você ter uma ideia, querida, nós somos mais de 1.100 escolas municipais e mais de 640 mil alunos. Isso mostra, se a gente fosse colocar isso pela quantidade de pessoas, comparando com os municípios, a população, a comunidade escolar, ela estaria entre os 50 maiores municípios do Brasil. Então, para te mostrar que essa rede é importante, pensar na creche, né? A creche para essas mulheres que precisam deixar seus filhos numa escola. Pensar na área da saúde, eu não tenho que ter aqui um contato com quem quer que seja para fazer uma operação de catarata. As mulheres, hoje o câncer é uma realidade na vida das mulheres e as mulheres estão esperando 1 ano para fazer um exame, portanto o diagnóstico do câncer, ele chega com um atraso de 1 ano e pode ser fatal para essa mulher, né? Então, acho assim, regularizar, fomentar novamente a questão do programa de saúde na família, que vai cuidar do vovô que tem diabetes, da vovó que tem pressão alta, da titia que é cardíaca. Então, eu acho que a gente pode, que cada posto de saúde tenha minimamente um pediatra, né? A gente, como é que pode? Não temos pediatra no mercado. Ir e não encontrar um pediatra, não encontrar, pelo menos tem aí 3 profissões que a gente tem que pensar, né? O ortopedista, tem que pensar no pediatra, tem que pensar no ginecologista, dar transparência a essas ações da saúde. Então, eu acho que a gente tem um grande desafio pela frente. Aí eu quero voltar a te dizer do desafio financeiro que a cidade se encontra. Eu costumo dizer sempre assim, querida, que as decisões elas têm que ser pautadas em dados confiáveis, uma análise técnica e com responsabilidade fiscal. Eu nunca vou fazer promessa falsa. Nunca ninguém vai me ouvir e dizer assim, não, no primeiro ano de governo eu vou fazer 500... Não, quem sentar naquela cadeira de prefeito, seja quem for, o que já foi ou o que está sendo ou qualquer outro, seja quem for, vai ter muita dificuldade. O Rio de Janeiro está endividado, o Rio de Janeiro, né, nesse momento está um pouco melhor porque não está pagando a dívida ao governo federal, mas o Rio de Janeiro tem muitos desafios pela frente e vai precisar que quem sente naquela cadeira conheça a cidade e seja responsável nas suas decisões. Marta, nesse momento, 2 coisas que me deixam indignadas. Assim. Uma, ministro Fachin proibiu operações nas favelas. E aí você vê, outro dia me mandaram uma foto, essa semana mandaram uma foto, um carro na frente, os bandidos no carro atrás, com um fuzil desse tamanho, brincando de videogame, tipo, se eu atirar, fuzila a cabeça de quem está na frente, olha que ponto chegamos. Tá? Andando de fuzil na Avenida Brasil, na linha amarela, você vai para o aeroporto, né, com cagaço, enfim, não tem segurança. Eu tenho um grupo que tem policial, tem políticos, tem bombeiro, tem tudo nesse grupo. Eles mandam em tempo real, assim, assalto no Maitá,
atentado em Copacabana, assim, os bairros da Zona Sul, tudo simultâneo, sabe? Uma bagunça, um show de horror. E o governador em exercício que proibiu, assim, não devolveu as escolas. Tudo funcionando, menos as escolas, tanto as particulares quanto as escolas públicas. E as crianças dentro de casa, na internet, vendo o que não presta, entendeu? Sofrendo abuso. Que passa? Eu quero fazer duas observações. A primeira, eu acho que já deveria o governador do estado, o secretário da Polícia Civil, o secretário da Polícia Militar, pedir uma audiência no tribunal, no STF, exatamente para discutir a decisão do ministro Fachin, para mostrar as dificuldades que são impostas Baseado à polícia. em quê? Um homem que anda numa blindagem, numa bolha, toma uma decisão dessa, Marta? O que eu quero te dizer o seguinte, que a Polícia Civil, a Polícia Militar e o governador do estado, exatamente porque é um ex-juiz, deveria ter já solicitado no STF uma audiência para externar para o ministro Fachin e para todos os outros ministros o que importa aquela decisão. Eu acho que essa é a primeira questão. O que importa para ele, né? Porque para a gente é morte súbita. Quando eu digo o que importa, Sim. assim, as dificuldades entendi. que essa decisão cria na operacionalização das atividades da polícia, porque a polícia trabalha com uma parte dessa sua decisão no momento não é inoportuno, né? Às vezes a notícia chega e você tem uma decisão para tomar, né? A polícia ela não trabalha, ela trabalha com a adversidade, ela trabalha com a instabilidade. Então, ela precisa de decisões rápidas que sejam eficientes. Então, me causa espanto que eles ainda não tenham feito isso. Eu acho que, se estivesse sentada na cadeira de chefe da Polícia Civil, teria ponderado com o governador para que se tomasse essa decisão. Esse é o primeiro ponto. Tá? A questão das escolas, eu tive a oportunidade de conversar com várias mães e boa parte das mães, elas falam exatamente o que você está falando. Eu preciso que a escola volte, eu não tenho com quem deixar meus filhos, mas eu também acho que é cômodo para o governador, para o prefeito, colocar no colo da família a decisão de voltar ou não voltar. Mas a família quer, eu não conheço uma casa que não queira, as pessoas estão implorando, pedindo ajuda, entendeu? E aí, eu quero te dizer que eu vi algumas mães me dizerem que se não tivesse clareza do que a escola, do que o governo ou a prefeitura fosse fazer para garantir a saúde dos seus filhos, ela preferia não voltar. Então eles que deem clareza, porque é obrigação deles. Eu acho que tem que a prefeitura, o governo do estado tem que dizer exatamente isso. Eu acho que é papel para lá, papel para cá. Quando falta, eu concordo plenamente com você. Eu acho que falta objetividade na decisão. Bom, com quem que eu tenho que falar? Eu tenho que chamar quem? A Sociedade Brasileira de Pediatria? Eu tenho que chamar o Poder Judiciário? Eu tenho que chamar o Ministério Público? Eu tenho que chamar quem? Então vamos sentar todo mundo, está todo mundo na mesma cidade. Sim. Uma distância entre um gabinete e outro de não mais do que 2 quilômetros. Então vamos fazer uma grande reunião e vamos decidir aqui. Minha amada, as preocupações são outras. De longe são as que de fato importam. É por isso, gente, que a gente precisa ver quem que a gente vai colocar no governo, na prefeitura. Marta, pelo que eu entendi hoje, saiu aqui no site Rio de Janeiro Oficial, o nome, né, dos seus oponentes. E uma coisa me chamou a atenção, que a Cristiane Brasil não está aqui, ó. Clarissa Garotinho, do PROS, Giro Garcia, do PSTU, eu não conheço quase ninguém. Garcia. É Ciro. Saiu Giro Garcia. Eduardo Paes, do DEM. Enfermeira Rejane, PCdoB, não conheço. Fred Luz, do Novo. Glória Heloísa, do PSC. Hugo Leal, do PSD. Luiz Lima, do PSL, que é o novato da história, né, no sentido de entrou agora. Marcelo Crivella, Republicanos. Marta Rocha, PDT. Renata Souza, do PSOL, PCB, UP. E Suede Aidar, do PMDB. Tem uns aqui que nem fudendo. Me perdoe a expressão, Marta. Nem com intervenção divina eles poderão passar perto daquela cadeira de prefeito,
do Rio de Janeiro. E, pelo que eu entendi também, o governador em exercício, Cláudio Castro indicou alguns, né, já apontou seu secretariado, e eu não estou achando aqui, mas ele já apontou o novo delegado de polícia. Você tinha me dito que seria, eu não vi a notícia, mas você tinha me dito que seria o doutor Alan Turnovski. Exatamente. O secretário apontou como novo delegado de polícia civil o secretário Alan Turnovski. Exatamente, isso. Alan Turnovski. Você o conhece? Você acha que é o cara certo nesse momento? O secretário Alan Turnovski, o delegado Alan Turnovski, ele já foi chefe da Polícia Civil, ele foi meu chefe da Polícia Civil quando eu fui coordenadora das delegacias de mulheres. Eu o substituí, né? Ele me antecedeu no cargo de chefe da Polícia Civil, é um jovem delegado, jovem na idade, com experiência, e eu desejo para ele muito sucesso. Acho que o desafio que se tem aí é um desafio... Você vê como um bom nome? Uma boa indicação. Não tenho nada. Ele me antecedeu e, curiosamente, eu o substituí em 2011. Entendi. Ele foi chefe de polícia no período de 2008 ou 2009 até 2011. E eu o substituí em 2011. Então, não tenho objeções, nem faço qualquer... quero te dizer assim, nunca me dirigi a nenhum governador para fazer sugestão de ninguém, de nome nenhum, né? Eu não faço parte de base de governo, não sugeri ninguém para me substituir, então eu tenho essa postura de não intervir, porque eu acho que tem que haver a independência da Polícia Civil, ou seja, o que deve nortear as decisões na Polícia Civil são as questões técnicas e não as questões políticas. O delegado Alan Turnovski, embora um delegado jovem na idade, tem 40 e alguns, mas é um delegado experiente, agora ocupava o cargo de diretor de polícia da capital, que é esse departamento que coordena todas as delegacias da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu acho que ele tem experiência e acho que é um nome já conhecido na polícia e um nome que a polícia conhece, e torço muito por ele, desejo a ele muito sucesso, espero que ele tenha assim uma trajetória de muito sucesso. Marta, eu sou completamente leiga na política, né? Eu não sou nada politizada. Me interesso pelo um bem coletivo e porque eu quero morar bem, criar meus filhos bem, minha neta bem. Resumindo, o que me dá muito medo quando vem uma pessoa se candidatar a um cargo, são as alianças, né? Porque aí vai oferecendo cargos para um, para o outro, fazendo alianças, na maioria das vezes demoníacas, e é o que leva, né, ao destempero da coisa. Você já tem na tua cabeça a tua equipe, as pessoas que vão te cercar, que você tem a certeza de que não vai me trair, não vai me decepcionar, não é laranja podre. Qual é o critério de seleção para isso? Eu acho que o critério é sempre o critério técnico, né? Histórico assim, também, né? O técnico, o currículo. Quando eu falo técnico, a sua história, né? Sim. Eu acho que a aliança, ela não existe para as pessoas se organizarem para fazer o mal feito ou para fazer algo que não é bom para a população. A aliança existe para você traçar um roteiro para a cidade que você quer governar. Então, assim, no caso do PDT, eu fui confirmada agora no último sábado, né, como candidata a prefeita do Rio. A gente tem uma conversa com o PSB, que é o partido do deputado Molon. Então, a gente tem uma conversa com eles. Tenho convicção que essa aliança se firma, e é isso. Né? A gente agora vai esperar. Eu acho que haverá obrigatoriamente segundo turno nessa eleição, até pelo número grande de candidatos, né? E eu acho que o que vai nortear a escolha daqueles que vão um dia, se assim decidir o povo da cidade do Rio de Janeiro, é não só a sua capacidade, como também o seu histórico. Eu acho que isso é fundamental. Sim. Se eleita for, qual será a primeira canetada? A primeira canetada é fazer arrumar a casa, né? A gente tem excesso de número de cargos em comissão, a gente tem que reduzir os contratos em no mínimo 25% do valor dos contratos, a gente tem que criar uma central de compras, porque assim, todas as secretarias compram papel.
todas as secretarias compram toner, todas as secretarias compram caneta. Então, não tem que a secretaria A, B ou C. Quando você faz uma central de compras, você faz um pedido maior e você reduz. Enxugar a máquina, né? Enxugar a máquina, isso tem que acontecer, né? Eu olhar muito para a saúde, porque eu acho que a saúde vai permear as outras políticas públicas, né? E a educação. E olhar a educação, que sem ela e reavivar essa cidade, né? Fazer com que essa cidade volte a respirar o glamour, cultura, né? carioca. Envolver, por exemplo, a questão do carnaval, não só no turismo, mas pensar no carnaval como um modelo de cultura, trazer, né? Eu acho, querida, que o turismo vai ter um novo desenho, aquelas viagens imensas que a gente fazia, de ficar 12 horas no avião, isso vai acabar por conta da pandemia. Eu acho que a gente vai fazer mais um turismo doméstico nacional, então acho que a cidade do Rio de Janeiro tem tudo. Tem beleza natural, tem povo trabalhador, tem povo alegre, acolhedor, bons restaurantes, uma boa... bom teatro, bom cinema, Tudo, então casa tem de tudo, shows. casa de show. Só está faltando direção. Só está faltando direção, concordo com você. Vamos para o nosso bate-bola. Você tem um medo? Medo? Não, não tenho medo não. Não quero fazer aqui apologia de que eu sou mais corajosa do que ninguém. Não é isso não. Eu tenho fé. A minha fé é maior do que os medos que eu possa ter. Então eu sou verdadeiramente uma mulher de fé. Então não tenho medo. Eu não tenho preocupação na vida, eu preciso de muito pouco para ser feliz, eu moro no mesmo apartamento há 21 anos, na Tijuca, então o que eu tenho é fruto do meu trabalho, não tenho medo e tenho muita fé. Que maravilha. Um arrependimento? Um arrependimento? Sei, acho que arrependimento a gente sempre tem, né? Mas eu acho assim, eu não fui uma mulher que quis ser mãe. Acho que eu vivi muito a minha carreira e hoje, como eu quero muito ter um neto, talvez o arrependimento... Precisava ser mãe. Talvez o arrependimento de não ter naquele momento de, talvez, vivenciado menos a minha carreira, porque naquele tempo, quando você pensa que eu cheguei em 83 como escrivã, em 90 como delegado, faz um bocado de tempo, né? Então, naquele momento, tinha muitos desafios para superar. Então, hoje, talvez eu pudesse ter, não casar, mas talvez eu pudesse ter me organizado para ter tido um filho, acho que talvez Marta. Adota um curumizinho para fazer furdunço dentro de casa. É isso mesmo. E os sobrinhos não querem saber de neta, aí já viu. Já vi, então agora o resto é adotar. Na lata, o que você tem para dizer aqui na lata para os seus futuros eleitores, né? Para a galera que está vendo, que está na dúvida em quem que a gente vai votar, a hora é essa, Marta. Não, o que eu quero apenas é pedir às pessoas que olhem a nossa proposta de governo, conheçam aquilo que a gente pensa para a cidade do Rio de Janeiro, olha para a minha história, né? Leia a minha história, que eu acho que vai ver a história de uma pessoa que estudou a vida inteira, que trabalhou, que tudo que tem é fruto do seu trabalho, que tem compromisso com essa cidade. Eu amo essa cidade de paixão, é aqui que eu quero ficar. Eu nunca aceitei vislumbrar a possibilidade de estar em outro lugar que não fosse a cidade do Rio de Janeiro. E vocês podem ter absoluta certeza que vocês vão estar diante de uma pessoa que tem compromisso ético, ama essa cidade e com certeza quer muito e precisa muito que todo mundo entenda que esse é um momento super importante para a cidade do Rio de Janeiro e que a gente pode verdadeiramente fazer a diferença. Que bom, é isso, gente. Olha, mais uma candidata a prefeita do Rio de Janeiro, ex-delegada de polícia Marta Rocha, com uma história de luta, batalha na política, né? E amor pela política, que eu já falei, se um dia meu candidato perder uma vez, nunca mais eu volto. Sem paciência para insistir e ajudar vocês. Então é isso, meus amores, ó. Beijo no coração de vocês, curta, se inscreva, manda essa entrevista, compartilhe para os amigos, para quem tem dúvida, porque a ideia aqui é só essa, tá? É colaborar com vocês. Beijo no coração.